Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária deste 3 de agosto de 2026. Agradeço a presença dos membros da mesa, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão. Agradeço ao vice-presidente vereador Walter Pinheiro Bispo, ao primeiro secretário vereador Alberto Lopes Sanfelice, segunda secretária vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, ao vereador Roger das Cabeças Brancas, a vereadora Carol Menossi, a vereadora Dina da Vila Nova. Agradeço também ao vereador Beto da Saúde e ao vereador Rodolfo do Acampamento Miriam Farias. Agradeço as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e agradeço também as pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do Legislativo. Ordem do dia. Artigo 166 do Regimento Interno. Vou ler o artigo primeiro, só para não... Projeto de Lei número 010/2026, de 30 de abril de 2026, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2027 e da outras providências. Marcos Mendes, prefeito municipal de São Novalino, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares. Ficam estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal de 2027, compreendendo as orientações gerais de elaboração e execução, as prioridades e metas operacionais, as metas de resultado fiscal em consonância em uma trajetória sustentável para a dívida municipal, as alterações na legislação tributária municipal, as disposições relativas às despesas com pessoal, outras determinações de gestão financeira, emendas parlamentares individuais e impositivas. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei número 010/2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2027, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 010/2026 entra em primeira discussão. Só pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Só para quem está em casa acompanhando, que nós estamos votando em primeira votação, né? Nós estamos prevendo, né, os gastos que vai ser executado em 2027 através de uma previsão para que a administração execute, né? Então, aqui dentro está mais ou menos todas as obras que serão executadas em 2027, todos os pagamentos que vão fazer para os funcionários, já com as previsões de aumento salarial, com aumento de ticket, ou seja, uma média de 5 milhões, podendo ser um superávit se aplicar em o ano passado, chegando a 5 milhões e pouquinho, né, senhor presidente? Então, é basicamente isso, o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê, que é a LDO 2027, então, ou seja, as previsões para o gasto de 2027 que o poder público terá para executar em todas as pastas assim designadas. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei número 010/2026,
Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2027, de autoria do Prefeito Municipal, continua em primeira discussão. É exatamente isso, como dito pelo vereador Alberto, é uma previsão orçamentária para o ano de 2027, com todos os gastos públicos. Assim como também nós temos aqui nesta Casa de Leis essa previsão orçamentária, o Poder Executivo também tem essa previsão orçamentária, baseando-se sempre no ano corrente para o ano próximo ano, que será no caso 2027. Tem uma previsão de orçamento anual total de 61 milhões, pouco mais de 61 milhões e 200, com orçamento mensal de previsão de pouco mais de 5 milhões e 100. Então, se faz necessário, claro que depois, quando vier a execução de algumas obras em algumas carteiras, em algumas fichas, fazer alguns ajustes orçamentários, mas a gente tem que sair com essa previsão para que nós já possamos programar e projetar o crescimento, a previsão orçamentária, o crescimento, o aumento salarial, os investimentos do dinheiro público para o próximo ano. Então, hoje a gente está votando aqui em primeira discussão e primeira votação, e na próxima sessão nós iremos apreciar a segunda discussão e a segunda votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO 2027. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei 010/2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2027, de autoria do Prefeito Municipal. De primeira discussão, a mesma passa para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Só para reforçar também, houve uma audiência pública sobre a LDO e quem quiser está salvo nas redes sociais, tanto do município quanto a nossa da Câmara Municipal. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei número 010/2026, de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2027, de autoria do Prefeito Municipal, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Agradeço aos funcionários da Casa que trabalharam na preparação e durante esta sessão. Agradeço ao público que nos acompanhou pelas redes sociais. Agradeço às pessoas que compareceram a esta Casa de Leis. Agradeço aos nobres vereadores e vereadoras pela disponibilidade do trabalho executado nesse dia de hoje. Agradeço a LS Tecnologia pela transmissão. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária deste 3 de agosto de 2026. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Excelente e abençoada semana.